Bom dia, traders! Vini Lang aqui, fazer atualização da DOT, do Polkadot, e passar alguns insights sobre Elliott também, algumas coisas, do ponto de vista de do ponto de vista de Elliott, quando que uma moeda faz um rompimento numa figura gráfica, tá? E quanto ainda está no maior risco de ser uma armadilha, tá? E um pouco também sobre quando que acontecem uma das formas que permitem abrir a possibilidade um pouco mais para possíveis diagonais do preço, tá? Então, se inscreve no canal e vamos para a análise da DOT. Essa aqui é a análise que estava, tá? Eu não sei quando é que foi, eu acredito que provavelmente faz quase um mês dessa análise da DOT, tá? E perceba que até não ocorreu conforme o esperado, pelo menos na extensão, né? Eu achava que ela iria chegar nessa região de 5,83 e ela acabou chegando apenas aqui em 5,96, tá? Então, isso aqui, independentemente aqui dessa correção, tá? Do jeito que foi, a gente pode vir a ter um cenário bullish a partir de agora, tá? A partir desse fundo aqui, em alinhamento com o restante do mercado. E o que eu quero dizer com relação ao ponto de rompimento, sempre quando a gente tem esse tipo de padrão corretivo, em que a gente tem aqui claramente uma onda B, que no caso é essa região aqui, o ponto do topo da onda B, ele é o ponto aqui de que o preço precisa romper para a gente acreditar no rompimento, tá? Então, isso aqui seria a confirmação, basicamente, do rompimento da DOT. Se o preço passar essa região, especialmente passar essa região fazendo 5 ondas de impulsão, 3 ondas de correção, o caminho ele está extremamente aberto para próximos alvos, né? Como eu falei já em vídeos anteriores, seria essa região aqui dos 12,20 a 14 dólares, tá? Agora, tá? Uma vez que a gente tiver esse rompimento, um reteste aqui, a gente vai conseguir mensurar mais precisamente dentro desse range aqui quais são os alvos do ponto de vista de FIBO, tá? Então, o que acontece? Geralmente uma onda 4, tá? Aqui, a onda 2 ela foi bem simples, digamos assim. A onda 4 ela foi isso aqui, tá? Foi um pouco mais complexa. Tá simplificado aqui um ABC, tá? Mas isso aqui seria poderia assumir um WXY, enfim. O que eu quero dizer é que foi mais complexa a correção da onda 4 que da onda 2. Geralmente, a onda 4 ela vai até 0,5 de FIBO, tá? Ela não passa a região ali do 0,5. Ela foi exatamente até 0,6. Isso abre espaço, na minha visão, para uma quinta onda em diagonal, que é bem comum, tá? Bem comum, especialmente no mercado cripto, tá? Caso isso ocorra, esse cenário aqui, então, a gente já identifica que ele formou o fundo, tá? Foi um fundo um pouco mais raso aqui do que eu achei que seria, tá? Mas eu até vou apagar isso aqui. E a gente pode, então, no caso, iniciar, né? Ou está iniciando aqui um movimento de impulsão também aqui a partir desse fundo, que nem boa parte do mercado, pelo menos está tentando fazer. Então, seria uma onda 1, 2, e a gente estaria na onda 3 para fazer um 4 e um 5, tá? Se esse for o cenário, deixa eu colocar amarelo. Amarelo fica legal. Se esse for o cenário, quem tá comprado em DOT, tá? Que eu sei que tem muita gente que faz position, tem algumas opções, tá? A opção mais simples e que eu vejo como mais eficaz também,
como eu falei, para você não ter que decidir, será que eu vendo porque tá subindo, meu Deus. Deixa um stop, tá? Um stop abaixo dessa região dos 6,54, ele é um stop bem seguro, extremamente técnico, tá? Se o preço romper essa região, basicamente a gente vai olhar para o range abaixo, tá? O range abaixo, que seria esse range aqui. Então, você tem uma recompra aqui, e aqui um stop. Tá? Então, na dúvida se realiza ou não, sobe stop, tá? Então, voltando aqui para DOT, isso aqui é um padrão diagonal, tá? Na minha visão, porque os movimentos aqui a gente consegue contabilizar um ABC. Dentro dessa 3 aqui, que formou o fundo aqui na 2, acho que no 8 horas aqui talvez fique um pouco melhor. A gente teria aqui também a B e a gente estaria na C, tá? Se a gente fosse ver alvos disso, dentro dessa C, então, aqui teria 1, 2, tá? Algo assim. Se a gente for falar de microcontagem. E isso ainda, tá? Enquanto não romper, pode ser o cenário bearish, tá? Deixa eu, só para não confundir, eu vou falar aqui o cenário bullish primeiro. É esse aqui, tá? O stop aqui, bem seguro. Poderia ser aqui também, outra opção de stop, tá? As duas são válidas, muda a questão do time frame. E dentro, então, disso aqui, se a gente fosse contabilizar alvos aqui nessa microestrutura, a gente olharia... Deixa eu tirar essas cores aqui. Estaria já num alvo que poderia ser típico para o final dessa onda 3, tá? Não parece pelo price action que ela terminou. Então eu vou puxar aqui da 1, 2, que eu acho que vai ficar um pouco melhor. Seria essa região aqui, provavelmente, tá? Confluência aqui com o topo da onda B. Um possível, entre aspas, alvo, né? Porque se você não é um day trade, provavelmente você não vai realizar aqui. Talvez no máximo abrir um hedge, mas seria aqui então uma região de resistência, para talvez ela formar um topinho dessa onda 3, para então fazer uma onda 4 mais lateral e posteriormente uma onda 5, tá? Dessa 3 aqui que compõe a C. Então, enquanto a gente tiver essa estrutura e a gente conseguir formar 5 ondas aqui, essa linha amarela, tá? Dessa linha amarela que ficou confuso agora, mas basicamente dessa linha amarela aqui, a gente vai conseguir identificar realmente uma reversão de tendência, tá? Então, fazendo isso, rompendo essa região aqui dos 8,60, a gente vai conseguir confirmar uma reversão de tendência, da mesma forma que perdendo essas regiões de suporte, vai ser basicamente um reset ainda dessa correção, tá? Os alvos não mudam, os alvos aqui também não mudam, só os pontos chaves no meio disso é o que muda, tá? Nesse cenário corretivo, então, só para passar para vocês outra possibilidade, é basicamente a mesma possibilidade que eu coloquei antes, tá? Eu coloquei aqui antes como um ABC, porque tudo deriva disso, tá? Mas o que seria, né? Seria, já que ela corrigiu aqui em suportes relevantes, e ela falhou em fazer esse rompimento aqui inicialmente, tá? Poderia ser um ABC aqui, então ela falhou. Isso aqui seria, na verdade, um W, X e um Y, tá? E aí dentro disso, então, desse WXY, a gente teria aqui um A, um B e um C, que na verdade seria um outro ABC, que seria no caso aqui A, B, C, tá? Só para exemplificar, não precisa, digamos, que cor que eu boto? Essa parte é difícil. Azul. Azul era o que estava antes, né? Não sei se tá legal para vocês enxergarem essas cores, mas esse é um cenário possível ainda desse movimento corretivo,
Faz sentido olhar para esse cenário enquanto não perder suporte, não. Tá? Então, numa perspectiva de Elliott, sempre vai ter 2 ou mais cenários. Tá? O Elliott, basicamente, ele não é uma previsão do futuro, ele é uma leitura do que está acontecendo, e a partir dessa leitura a gente tem maiores probabilidades de uma coisa ou de outra, especialmente quando a gente passa de pontos específicos. Então, no momento, a gente tem essas 2 possibilidades, basicamente porque a gente está no meio dos ranges, tá? Desse range aqui, que é o range de confirmação para alta, e desse range aqui, que é o range de confirmação para baixa. Então, a gente tem 2 cenários possíveis quando a gente está no meio desses 2 ranges, tá? Um cenário que a gente sempre tenta, eu particularmente tento ver como mais provável, é o que mais está em alinhamento com o mercado se a gente vê outras moedas mais claras, tá? Passando já de pontos importantes, né? Todas as moedas rompendo, fazendo onda 5, Link, BNB, algumas já na onda 3, Matic, FET. Agora estou um pouco não lembrando todas as moedas, AVE, possível onda 5, ARB, possível onda 5, Ocean, possível onda 5, Doge, possível onda 5, SEI, possível onda 5, Sol, possível onda 5. Hum, hum. Essas são as que eu lembro. ADA, possível onda 5. Então, para ter um alinhamento melhor com o mercado, faria mais sentido a DOT também, em vez de estar nessa onda corretiva complexa, tá nessa onda 5 também, tá? Desse grau que seria o laranja. Aqui, acertei. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então faria sentido que esse cenário aqui que eu coloquei, que no caso não é esse é o cenário corretivo. Esse cenário corretivo aqui não seja o cenário principal, digamos assim, pelo menos enquanto não perder suporte. Então o ideal para quem tem DOT é, enquanto manter o suporte, ficar bullish no cenário positivo. Aqui a gente está no meio de uma onda 3, tá? Aqui então talvez estaria um ponto de atenção. Ponto de atenção aqui, porque pode ser um topo importante no curto prazo, tá? Talvez o preço consolide. Mas, enquanto mantiver suporte, esse cenário aqui para mim é o cenário base. Tá? Então, a partir disso, você pode fazer várias estratégias aí de exposição ou não, tá? Você precisa dar uma contextualização e, a partir dessa contextualização, você vai saber o que fazer se o preço subir ou se o preço cair. Se cair, você vai estopar, vai recomprar aqui. Se subir, aqui você tem a opção de abrir um hedge, porque talvez o preço consolide e dê uma, uma corrigida. Você vai deixar a ordem aqui, e eu não faço isso. Muitas vezes, às vezes faço, mas não acho que é a melhor ideia. O melhor é você guardar uma rejeição do preço aqui, um alinhamento uma reversão de tendência aqui do curto prazo. E a partir dessa reversão de tendência do curto prazo, você talvez entra com hedge, stop, tá? É uma possibilidade caso você esteja muito desconfortável com a sua posição, né? Queira realizar um pouco e tal. Mas, falando aqui do que eu comecei no início, considerando isso aqui, se a gente fizer 5 ondas de impulsão, 3 ondas de correção, a gente tem uma confirmação da reversão de tendência. Tá? Então, tem várias coisas que fazem a gente começar a acreditar na reversão de tendência. A gente tem reversão de tendência do curto prazo, a gente tem a primeira onda de impulsão do curto prazo, seguido aqui de um pivô. Isso já dá um início de reversão de tendência, rompendo LTB, rompendo pivô, mais uma outra confirmação, para mim a principal, rompendo o topo da onda B, o X, e estrutura de alta também aqui com 5 movimentos de alta, 3 movimentos na correção para onda 1 maior, da 2, da 5 possivelmente, tá? Vai acontecer esse grau aqui de fazer 1, 2, 3, 4, 5 grande e depois corrigir para fazer uma outra aqui da 5? Não sei. A gente, como eu falei, tem que estar sempre em alinhamento com o mercado
porque a contextualização por Elliott em alinhamento com o mercado e com pontos de suporte e resistência, ela é muito efetiva para a gente ter essa contextualização realmente eficiente, tá? Então, essa foi a análise da DOT. Se gostou, deixa o vídeo, deixa o comentário e é isso. Bom dia e bons trades a todos.